Enxaqueca e cefaleia tensional. O que fazer para melhorar? No primeiro caso, se liberar de ressentimentos, de frustrações, devido a uma desvalorização intelectual profunda. E no segundo caso, uma sobrecarga de tarefas. Eu tenho que resolver tudo, eu tenho que dar conta de tudo. Vamos entender melhor sobre isso? Imagine o seguinte, imagina que a gente tem vias, né? Então a gente tem as ruas, os semáforos, e de repente começa a dar uma pane geral no painel de controle dos semáforos. Então o painel começa a ficar sobrecarregado, porque ele começa a aumentar demais a energia elétrica associada a esse processo, uma sobrecarga. Então começa por algum motivo vir muito mais carga elétrica nesse painel. Aí esse painel começa a se sobrecarregar e aí ele começa a dar pane. Então os semáforos começam a se desregular. E esses semáforos desregulados começam a atrapalhar todo o fluxo de carros que vai passar nas ruas, e esse fluxo de carro e as ruas são os vasos sanguíneos. Esse painel é o cérebro, esse painel elétrico. Então essas coisas começam a ficar desreguladas. E essa desregulação começa a atrapalhar o fluxo de carros e isso começa a congestionar, começa a trazer trânsito. É mais ou menos isso que vai acontecer com a questão da enxaqueca. Então, a gente começa a aumentar muito a atividade elétrica, bioelétrica cerebral, que seria o pane nessa placa, né? Começa a aumentar muita energia elétrica nessa placa, que controla todo o fluxo de semáforos. E aí o que vai acontecer? Começa a desregular. E esse curto-circuito, né, que dá mais ou menos um curto-circuito cerebral, ele começa a fazer o quê? Então aumenta cortisol, aumenta as substâncias inflamatórias e baixa serotonina. E essa combinação com o processo pode gerar enxaqueca.